Nesse acampamento, o fazendeiro que inclusive o cara tem 120 mil hectares lá. Nossa, é uma aula de fundiário da região. Que loucura. Ele já tinha... Isso no Pará. No Pará. Ele já tinha pego uma parte, já tinha feito esse requerimento pro INCRA, e o INCRA já tinha... Ele tinha conseguido com o uso capião? Dado para ele com o uso capião. Só que no uso capião tem o seguinte, tem uma regra. A gente sabe disso. Não, mas tem uma regra o seguinte. Esses 10 mil hectares aqui que estão falando que não é meu, eu tô aqui há 10 anos, tal, vou requerer isso para ser passado para mim. Primeiro, esses 10 mil hectares tem que estar produzindo alguma coisa. Ele não pode ser improdutivo. Exato, tem que ter fim social. E tem que ter uma função social. Então, tem algumas coisas que eles tentam enganar. Eles pegam aquilo ali e vira pasto. Ou seja, eles não fazem nada, não produzem nada e põem o gado lá. Joga o gado lá e fala, não, isso é produtivo. E a gente sabe que pastagem de gado não é produtivo. Inclusive faz mal para a terra, né? Para a biodiversidade. Mas ele pega e fala que é dele. Aí passa um tempo, fala... Na briga, como você falou, tem os meios escusos que esses caras resolvem. Tem o poder econômico. Cara, nesses países, né, até aqui em São Paulo, cara, você imagina nesses outros estados mais afastados, né, no Nordeste, no Centro-Oeste, no Norte, o cara, inclusive a família do governador do Pará, os caras vêm dessa, né, tem esse histórico. Os caras mandam, cara, no estado. O dono do cartório é amigo dele, a polícia é dele, o cara que tá lá no INCRA, ele é, sei lá, ele é aliado do presidente, foi ele que indicou o cara do INCRA que tá lá. O cara resolve, cara. Quem tem poder econômico tem poder político, ele resolve. Mas tem uma regra. Depois que ele recebeu essa área que ele falou que é dele e por algum motivo legal ou por baixo dos panos que ele conseguiu e é dado, ele não pode mais requerer outra área. Ele não pode agora chegar e pegar mais 10 hectares e falar, já foi regularizado. Então nessa área desse acampamento ele já tinha sido beneficiado pelo INCRA por isso. E aí ele pegou uma outra área. E aí essa outra área ele pegou, ele falou que era reserva legal. Porque dentro da sua área você tem uma área destinada com reserva legal. Exato. Pode... E ele começou a falar que é reserva legal. Só que aí o INCRA falou, não, você já foi beneficiado pelo programa de colonização do INCRA, você não pode mais requerer terra nenhuma. Aí o que ele fez? Ele pegou essa parte que o INCRA não ia dar para ele e colocou no nome de um laranja, de outro. Sei lá, era você que estava pedindo, põe no nome do Rodrigão e o Rodrigão pede. Se virar reserva, mas ninguém mais pode usar, na verdade. É porque como ele não tinha mais a possibilidade de pedir mais... Eu entendo. Porque ele ia pegar e falar assim, mas você já pegou. Tem que ter uma área verde, né? Pra quem não sabe, é reserva. Você vai pegar pra quê? Se você não pode mais pegar, você já pegou e você não pode produzir. Não, é porque é reserva legal. Entendi. Pra quem também não entende, é o seguinte, quando você tem uma área de terra... Você tem que ter obrigatoriamente uma porcentagem de área verde, que seria uma área que você não pode... Isso é reserva. Reserva é uma mata virgem, por exemplo, né? Preservar. Isso. E no Brasil você pode ter reserva em qualquer lugar. Isso, ela não necessariamente tem que estar ter uma fazenda a propriedade. Em Goiás, aí pode ter uma reserva ou de reserva terra, lá no Pará. Correspondente lá no Pará. Então aí essa área aí, o INCRA falou assim, não, isso é um maracutaia. O cara, a gente já beneficiou ele, o INCRA já beneficiou ele pelo que ele tinha grilado e depois pediu. O INCRA já beneficiou ele e agora ele está tentando fazer de novo. Aí ele pegou e passou para o nome de outro. Aí era você que estava fazendo, botou no nome do Rodrigão. Aí o Rodrigão foi lá e pediu no INCRA. Aí o INCRA pegou o histórico e falou assim, você é maracutaia. Aí tá pendente na justiça. Então é uma área que está em litígio. Porque quando o INCRA ganhar, aí essa área é destinada para a reforma agrária. Aí o INCRA pode pegar e assentar um monte de famílias lá. O INCRA não tem... fé pública? Fé jurídica pública? Tem, mas você pode judicializar, né? Ela já falou que não é do cara. Aí o cara entrou na justiça. O cara recorreu. O cara recorreu na justiça, a força, questionando. Né, eu falo assim, a afirmação dela tem mais peso do que... Sim, na verdade, mas quase... o cara tem o direito também. Mas quase que se houvesse uma inversão do ônus da prova. Na verdade, quem vai ter que provar se a terra é dele não é o proprietário. O INCRA não tem que fazer nada. Mas é aquilo que eu falei, né, cara? O poder econômico vira poder político, né? Sim. Esse é o jogo, no final, o cara vai conseguir provar. O cara assim, consegue depender provar. só do cartório, cara, o cartório dá terra pra esses caras a hora que eles quiserem. Faz uma escritura lá e dá. Entendeu? Só que o INCRA, como nacionalizou o INCRA, ele faz essa pesquisa e vê. Então, essa área que tá esse acampamento é esse litígio. O INCRA só tá esperando a justiça decidir para pegar essa área e assentar as famílias. Então, como essa área está em litígio, antes de que isso aconteça, é uma forma do movimento pressionar eles ocuparem essa terra. E eles ocuparam.
Só que, depois tem imagem, eles são tão organizados e eles fazem tudo de uma forma assim, para não dar margem para discussões, que eu fui lá nesse acampamento, tem um rio aqui, né? Sei lá, esse preto aqui, não, esse pretinho aqui, é um córregozinho. Uhum. Todo ser vivo quer ficar perto da água, né? Todo ser vivo quer ficar perto da água. Só que a área que está destinada, está em litígio, ela está aqui, ela não está na margem do rio, né? Está aqui, ó. Seria que essa área. Esse aí? Esse aí. Não. Ele tá mais... acho que tá na ordem que eu te passei. Eu não sei se ficou na ordem. Depois a gente conversa, que depois a gente vai passando a imagem e eu falo. Fotos. E aí, quando eles entraram e ocuparam essa área, vêm as famílias, eles fizeram isso de madrugada e tal, eles entraram. Inclusive, essa área aqui não tinha nem acesso. Eles tiveram que construir uma ponte e tal para entrar. E aí eles entraram. Só que quando eles entraram de noite, eles falaram, vamos ficar perto da água. Eles ficaram perto da água, né? E aí depois no outro dia chegou um aliado do movimento, que é topógrafo, e falou, não, essa área não é aqui. A área de vocês começa aqui. Eles desarmaram todo o acampamento e vieram para cá. E eu fui nesse acampamento. E aí eles descem, as famílias descem todo dia para esse corpo com um balde. Água. Aqueles latão de tinta, não tem? Uhum. Pra buscar água. Eles ficam o dia inteiro descendo e buscando. Mas não fica ali onde na área que não é deles. Não é deles. Não tá destinada para reforma agrária. Então, é uma área que tá em litígio que, ó, fatalmente vai ser... É uma forma deles pressionarem, entendeu? De fazer a luta política. Porque do outro lado, que eu te falei, tá o poder econômico, tal, tá tentando pressionar de um lado. E a forma que a classe excluída mais pobre tem de fazer a luta política é pressionando o poder público. Então eles entraram aqui. E assim, o preconceito que as pessoas têm, falam assim, um bando, até nos meus comentários lá, né? Pega 10 desses sem terra e leva pra sua casa, né? Não sei. Cara, preguiçoso, eles não querem vir quer pra minha trabalhar. casa. Eles não querem morar aqui em São Paulo num apartamento. Eles querem terra. Eles querem plantar, né? E as condições de vida que eles vivem, cara, se você vê a condição de vida num acampamento desse que está iniciando, ninguém quer aquilo, cara. É um preconceito muito grande. A pessoa fala, esse cara é vagabundo, esse cara quer... Não sei. Eu queria que essas pessoas passassem um dia num acampamento desse. Porque, cara, não tem nada. Aqui eu falo, a água, que é o básico, ele tem que ficar indo buscar de latão. Aí ele levanta 4 pedaços de madeira, aquilo cobre com palha, joga uma lona preta e começa a morar lá. E eles dependem da coletividade do acampamento que eles saíram. Porque eles têm, tipo, o maior acampamento do Movimento Sem Terra fica lá, que chama Terra e Liberdade. Eu fui lá também. Então essas famílias, eles se organizaram de lá para fazer essa outra ocupação. E marcharam até esse local para fazer a ocupação. Mas será que aí, no princípio, é esse acampamento base que fornece alimento, eles levam, eles são um coletivo muito bem organizado. E aí lá eles fazem uma cozinha solidária, né? Tipo, você não precisa cozinhar só para você cozinha para 20 pessoas e vai revezando. Eles são muito organizados. Tem até essa cartilha aqui, ó, normas gerais e princípios organizativos do MST. Ô, Cobori-san, mas será que eles não te enganaram, não? Tipo assim, ó, vou levar o Cobori, que é um cara do bem, que é um cara que pode ser um porta-voz da nossa luta. Vou levar ele para um assentamento que é bacana, que tá bonitinho. Mostrar isso para o Cobori, mas em outras ocupações já não é desse jeito. E talvez o que os caras querem é pegar a certidão da terra deles e depois vender e pegar dinheiro e voltar para a cidade. Não é o que eu penso, mas é o que muita gente fala. Isso não tem, tá? Porque ele não pode, né? Ele tem um período, se não me engano, de 10 anos que ele tem a concessão de uso, é propriedade dele, ninguém mais pode, é só ele pode usar, mas ele tem uma espécie de título que ele não pode revender. Ele tem que ficar com a terra durante um tempo. O programa do INCRA permite que ele troque. Tipo, você chegou lá, você tá nesse acampamento, o Robertinho tá num outro, inclusive em outra cidade. Aí você, por algum motivo, você não quer mais ficar ali. Minha mãe é dessa cidade e a sua mãe é da outra. Ele permite no limite que você, se o Robertinho quiser ir pro seu assentamento e você quiser ir pro assentamento dele, o INCRA permite que se troque, tá? Mas você não pode vender. Você não pode vender. Justamente para evitar esse tipo de situação, né? Coisa que eles não obrigam o fazendeiro, né? O fazendeiro pode grilar e vender para quem ele quiser. Quando você chega lá no assentamento lá, eram quantas famílias? 20? Não. No que você teve?
Eu fui em vários, né? Esse que era mais recente, se não me engano, tinha 600 famílias. 600 famílias. Nossa. Que já tinha um assentamento principal que mandava os alimentos para eles. Não, era um acampamento também, que também ainda não virou assentamento. Mas é o maior acampamento do MST. Esse acho que tem 6 mil famílias. Quando eles chegam lá até sair sei lá, qualquer oportunidade de legalização, eles começam a produzir já? Como que é o processo? Como que eles fazem? Ou eles ficam 100% dependentes de auxílio? Não, logo que eles chegam, esse acampamento base, obviamente não tem nada, né? Sim, então. Aí esse acampamento base, inclusive que é o acampamento que eles saíram. Esse do Marido da Glória, eles saíram desse acampamento Terra e Liberdade, que já é grande, já tem um tempo. Nesse acampamento já está tudo muito estruturado. Porque eles entram e eles começam a estruturar. Então nesse acampamento eles já têm uma plantação coletiva, eles já produzem, eles já vendem uma parte do excedente na cidade. Então quando eles entram, a estrutura básica que eles montam, depois a gente vai ver nas imagens, cada um monta a sua casa, que é um barraco de palha com lona, né? No início eles fazem uma cozinha solidária, para eles não terem que fazer cada um a sua cozinha, eles fazem uma cozinha, todo mundo cozinha lá. Ou, dependendo do tamanho do acampamento, várias cozinhas solidárias de, sei lá, 20 famílias aqui, 20 famílias ali. Eles montam um posto de saúde e montam uma escolinha para as crianças das famílias que estão lá. No início, escola de reforço, porque não é legalizada, né? E depois, conforme eles vão evoluindo, eles têm parcerias com a prefeitura. Igual a Terra Liberdade ainda é um acampamento, não é um assentamento, mas a escola que eles têm lá é como se fosse uma extensão da escola municipal. É uma escola rural. É uma escola rural, Montam um posto de saúde com biblioteca, com os remédios básicos que resolvem 90% dos problemas. Montam uma escola, no início, uma escola só de reforço. Eles são muito organizados. Tem uma guarita para você entrar, você tem que se identificar. Tem que se identificar. No pochete ali? Tem uma guarita elevada que é para dar segurança para todas as famílias. Você não pode consumir bebida alcoólica dentro do acampamento. Nossa. Não pode entrar com bebida e não pode consumir lá dentro. Se o cara quiser beber uma cervejinha, uma cachaçinha, ele tem que sair do acampamento, vai na vila, vai em algum lugar. E não pode entrar bêbado no acampamento. Se o cara chega bêbado, ou ele volta para trás ou ele dorme na guarita. Na hora que passar a cachaça, você pode entrar. Enquanto você estiver bêbado, você não entra. E eles levam isso muito à risca. Bom isso aí. Leva isso muito à risca. Porque na organização da comunidade deles, eles sabem que a bebida é um fator de desestabilização. O cara chega lá, vai querer fazer alguma besteira, vai brigar com um vizinho, vai xingar alguém, vai dar merda. Então eles têm isso muito rigoroso. E quando tá nesse ponto... Que tá nessa cartilha aqui. Todas as regras dele tá nessa cartilha. Quando eles ocupam isso aí, as guaritas servem para a segurança deles. Mesmo assim, teve uns acampamentos que teve um massacre recente há 2 anos atrás, né, que o próprio Estado, com a polícia, com o jagunço, vai lá e... Porque no início é muito traumático, assim, né? Eles tentam tirar a força. Aí quando eles vê uma certa resistência ou tem algum tipo de repercussão na sociedade, eles voltam atrás, entendeu? Mas no início sempre tem uma pressão de violência, de repressão de violência para tirar o pessoal de lá. Essa guarita, eles têm algum recurso, sei lá, de defesa? Ou é só uma sirene? O cara, o máximo que pode fazer ali é gritar, corre que vai dar merda. Eles têm vários códigos. Eu não vou contar aqui os códigos, eu até comentei com eles. Eu acho que isso afeta a segurança. Mas eles têm uma guarita elevada. Eles têm a guarita para você entrar. Em algum ponto do acampamento, eles têm uma guarita elevada. Eles constroem uma torre e fica lá em cima. Eles se organizam. Dentro dos acampamentos tem o que eles chamam de núcleo de base. Cada núcleo de base tem de 15 a 30 famílias, que faz parte daquele núcleo de base. Né? Então eles se organizam dessa forma. E esses núcleos de base têm várias responsabilidades dentro do acampamento. Né? E todos os núcleos de base têm a responsabilidade da segurança. Então na guarita tem uma escala. De 8 em 8 horas eles trocam, ou de 12 em 12, e aí eles decidem. Em assembleia, sempre tem um local de assembleia nos acampamentos, em que eles decidem, vamos fazer escala de 12 horas. Ou, sei lá, tem bastante núcleo de base aqui, vão fazer escalas de 8 horas. Aí são 3 turnos. Se for de 12 horas, é 2 turnos. E aí eles fazem os turnos pelos núcleos de base. Então, sei lá, o núcleo de base 1 é responsável pelo primeiro turno da segunda-feira. Núcleo de base 2, segundo turno da segunda-feira. Eles vão fazendo assim. E nesse núcleo de base, como tem de 15 a 20 famílias, eles escolhem dentro do núcleo de base quem vai ficar na guarita. Quem vai lá tirar a escala. Né? E aí nessa guarita eles
nessa elevada eles têm a segurança, eles ficam olhando o perímetro, se eles verem alguma movimentação suspeita, né? A polícia tá vindo, né? Tá vindo uma tropa de choque, alguma coisa. Aí, dependendo da ameaça iminente, que eles têm uma classificação também, que eles fazem uma classificação, eles chamam os coordenadores do acampamento. E aí vai lá, sei lá, 20 pessoas são coordenadores. Eles acham que os 20 são suficientes ali para tentar negociar alguma coisa. Entendi. No limite da ameaça, sei lá, tá vindo a tropa de choque, um monte de... Aí eles chamam o acampamento inteiro. Eles têm um código que aí sobe todo mundo. Vai todo mundo lá pra entrada e fica ali, entendeu? Você falou da guarita, mas teve uma coisa que me chamou mais atenção. Tipo assim, tem a cozinha comunitária, tem uma escola. Eu imaginei, eu já vi, acho que escola em outros assentamentos. Mas você falou que tem tipo um postinho. E como que é o postinho? É um postinho de saúde? É um postinho de saúde que eles montam. É um enfermeiro? Tem alguém que é capacitado? Como que é esse postinho? O que acontece ali? Eles têm uma maca. Tem imagem aí que eu acho que eu mandei pro Pedro. Tem uma maca. É? Tem dá pra ver, os remédios básicos, assim, que resolve 90%. Remédio para dor de cabeça, remédio para diarreia, remédio para inflamação, anti-inflamatório. Os básicos eles têm, né? Que resolve 90% dos problemas. Porque quando eles chegam, muitas vezes a água não é potável, aí, né? Dá uma diarreia, não sei o que e tal. Eles têm muito xarope de origem indígena que eles produzem, né? Eu até trouxe mostrei pra dona Carla, ela falou, traz um pra... Esse é um posto de saúde. Foi até esse xarope que eu pedi pra trazer, depois o menino tava comigo. Essa MST Saúde é só uma pessoa do assentamento. Ela não é uma enfermeira, não é nada. Ela é que toma conta do postinho, no caso. E tem uma escala também, Eles têm uma escala, assim. Aí eles classificam, sei lá, aqui no acampamento tem 5 técnicos de enfermagem. Ou tem 3, ela tem um conhecimento básico. Tem um conhecimento básico. Tem um conhecimento básico. Tem alguns que tem gente que médicos, os acampamentos maiores tem médico. E muitas vezes são médicos voluntários que vêm na cidade, trabalham voluntariamente, né? Pega uma antes, Pedro. Tá vendo? Tem uma maca, aí tem uma prateleira cheia de remedinhos. É organizado, mas é bem precário, assim. Não é precário. Esse acampamento é o Osiel Alves. Tem energia? Tem gerador de energia aí? Alguma coisa assim? Você sabe se tem soro antiofídico aí, ô Cobori? Pra ficar de cobra, de inseto, sim, porque deve ser comum, né? Pela área. Na verdade, eles são rural, são trabalhadores rurais. Eles entendem, né? Assim, eles não saem entrando também em área de mato sem tomar não é barriga verde, não. Mas aqui, inclusive ali é o Wellington, que me acompanhou os 7 dias. A Nayara trabalha com a comunicação desse acampamento, por quem eu agradeço, né? As pessoas são muito gentis, cara. Aqui é tipo a plantação comunitária. Tá vendo? Tem uma plantação comunitária aqui, uma horta. Aí lá atrás tem um bananal, planta só banana. Inclusive esse dia eu comi banana aí. Aí tem uma plantação de milho, que é comunitário. É para todos eles ajudam a plantar, todos eles ajudam a cuidar. Já tinham eles que fazem o labor? Esse já tinha. Tem bastante tempo que estão lá. Esse eles fizeram. Esse eles fizeram porque esse acampamento acho que tem de 4 a 5 anos já. Eu ia te falar, já é um tempinho. Já tá 100% produtiva essa terra já. Já, e esse acampamento Osiel Alves, isso assim foi o que eu achei assim mais difícil de viver lá, porque os outros tem bastante vegetação, então tem sombra. Nesse aí, cara, não tinha sombra nos lugares. Ou você entra embaixo de uma árvore dessa aí, ou o acampamento inteiro é assim, no sol. Esse aí, e a terra, chão batido, tá vendo? Poeira, o chão tá bem pesado. Vem lá. E é um lugar de difícil acesso, assim, a gente demorou para chegar lá de carro, né? Então, quando eu vejo essas pessoas com preconceito, o cara vai morar num lugar desse aí, passa uma semana num lugar desse aí. Ninguém quer isso aí. Isso aí faz parte da luta política, da luta pela terra, de pessoas que não têm terra, nunca tiveram, a família nunca teve, como eu contei a história cronológica, e eles estão lutando por um pedaço de terra. Só isso. E quando eles entraram nessa área, era improdutiva. Era uma terra devoluta isso aí, né? Que está no litígio ainda na justiça, mas provavelmente o INCRA vai assentar eles aí. Mas eles já criaram uma estrutura, né? Já funciona, já tem plantações comunitárias. Esse aí, passa mais uma, tem plantação comunitária. Volta aí, que tem... Eles criam animais aí também? Tem, galinha, porco. Galinha, Aí a guarita elevada que eu falei, tá vendo? Tem uma guarita lá. Esse dia até deu um binóculo pra eles. Eu levei, né? Legal. Eu levei meus kits de sobrevivência tudo.
o binóculo é muito bem-vindo, mas você devia ter dado um drone pros caras pra olhar lá 500 metros, o cara senta ali, olha de... por que não? E conversando com eles, ô Cobori, o que você sentiu deles assim? O que eles esperam do governo? O que seria vitória pra eles? O que é... Cara, eles esperam que o Estado faça a reforma agrária. Regularize a terra. Existe terra suficiente para fazer reforma agrária. Eles querem que o Estado faça a reforma agrária. E a luta é essa, a luta é política. Mas a reforma agrária brasileira, ela não é só dar terra para essas pessoas. Você precisa dar condições para que elas possam plantar, produzir. Isso, você tem que dar. Já tem vários avanços, né? Eu fui no Instituto Federal do Pará, no campus rural de Marabá. Falei, inclusive, com os alunos lá, que tem um programa chamado Pronera, Programa Nacional de Educação da Reforma Agrária, em que eles têm cursos de graduação, né, para os integrantes do movimento, né? Quem já está acampado, quem está sentado, tem acesso a esse tipo de... O Instituto Federal é curso técnico, né? E você vai nas universidades federais, tem cursos de graduação, né? No Instituto Federal tem graduação mais voltado para agroecologia, para esse tipo de coisa, para eles aprenderem, né? E permanecerem na terra. Então, passa outra imagem, Pedro. Já que a gente está nesse acampamento, olha aí, é precário, cara. O cara fala que a pessoa que está no movimento, está numa situação dessa há 4 anos, é vagabundo. Não quer trabalhar. Os caras vivem numa situação precária, trabalham pra caramba. Quem que é esse fortão aí, Cobori? Esse aqui é o Wellington. Ele tá na outra foto ali também. O Wellington é da coordenação nacional do MST. Ele ficou comigo 7 dias. Esse aí tava te guiando. Era tipo um guia seu lá. E o Braga ali, que tá de verde, ele é o coordenador do acampamento. O Braga. Tudo gente. Passa mais uma. Aqui a gente tava indo almoçar. E eles são muito gentis, assim, essa senhora Luzinete. A Luzinete falou assim, não, almoça lá em casa, porque aí onde a gente tava é longe pra caramba, né? Se a gente saísse daí. Aí, cara, eles dividem o pouco que tem. Olha a situação que a pessoa vive. E é feliz, cara. Tá ali, tá na luta. Eles dormem aqui, essas são as casas. Essa casa aqui é da Luzinete. Aqui é um pedacinho da cozinha e ela dorme lá pra trás, né? Caramba. Mas é a casa. E nesse acampamento as casas são todas assim, cara. Deve fazer um calor. Passa mais uma, Pedro. Aí, peixinho frito, esse dia que eu fui lá, né? Um peixinho frito, arroz e banana. E eu achei maravilhoso, cara. Eu primeiro sou pescador, até falei pra dona Lisa, eu adoro, que eu sou pescador, adoro um peixinho frito. Mas ela dividiu o que tinha, cara, com a gente. E era um arroz branco e banana in natura mesmo. Até a pessoa trouxe bastante banana lá, que é a plantação deles, né? Passa mais uma, Pedro. Caralho. A gente almoçando. O Braga, o Wellington. A pessoa vive aí, tá na luta política. Pode ser qualquer coisa, menos vagabundo. Que a pessoa tá ali ralando. Vive da subsistência, né? Do que consegue produzir ali. Entendeu? Vive da subsistência. Então, eu acho assim, o meu desejo é que as pessoas conheçam para quebrar esse preconceito, né? O preconceito pela ignorância, né? De ignorância no sentido da palavra de não conhecer, né? Não conhecer primeiro da luta política, por que eles precisam fazer isso, né? E não ver como que é o dia a dia de uma pessoa que está nessa luta, né? Porque, cara, se você pegar todos esses aí, quando eu dei a cronologia, eles fazem parte dessa massa do Brasil que sempre existiu, de pessoas excluídas da sociedade, excluídas do modelo econômico, despossuídas, de que nunca foram dado terra para essas pessoas, desde a colônia até hoje.